Agora sim, estamos ao vivo pelo Facebook e o Instagram. E hoje vai ser muito especial o estudo bíblico, né? É a última aula sobre Cristologia e o tema hoje vai ser sobre o batismo, né? E hoje está muito especial porque temos companhias aqui e deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí. Pode ser, irmão. Rapaz, Senhor, Os pastores aqui, ó, Rogério e Cris. E hoje vamos estar batendo um papo aí, né, sobre o batismo, né? Sobre o batismo. E vai ser muito bom, viu? Vai ser muito bacana aí. E vocês podem estar anotando no caderno, né? Tudo que vocês acharem interessante. E fique ligado aí até o final, tá bom? Para pegar todo o conteúdo. Tá ok? Vamos fazer um momento de oração aqui. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que esse estudo, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Alcança, Pai, as pessoas que assim o Senhor desejar. Ilumina, Pai, cada um em nome de Jesus. Traga alegria, traga, Senhor, os teus ensinamentos, tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja ministrar e ensinar aos nossos corações, que o Senhor esteja, Pai, presente, que o Senhor tenha toda a liberdade dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo nos oriente. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar início aí, né? Deixa eu só ver aqui quem está online. Deixa eu ver aqui, ó. Já temos uma galera aqui já online. O Joseph, a paz, irmão Joseph. A paz, irmã Paz, irmão. Zuleide. A irmã Ariane e a irmã Edna. Ariane, você tá em todas também, Ariane. Parabéns. Senhor. Parabéns, Ariane. Ele não pede uma. E se você estiver online aí, pode mandar uma boa noite também. Pode participar, tá bom, irmão? Manda um olá aí pros irmãos. Tá ok? E ok, ó, o Joseph também. Ó, o Joseph tá gostando. O Joseph tá gostando aqui. Ó. Amém. Então vamos começar aqui. Deixa eu. Hermano. O irmão é Joseph. Buenas noches, hermano. Cadê o Carlos? Chama o Carlos aí, hein? Amém, irmãos. Então, vamos dar início aqui, né? Um bate-papo com os pastores sobre o batismo. E quem vai começar mesmo? Quem ia dar o primeiro início aí sobre o versículo? Ah, o bom. Então, Rogério. Anteriormente, eu creio que você já havia lido, né? João 3, que fala sobre Nicodemos, né? Que vai falar com Jesus. Eu acho que esse texto bíblico é o que melhor, assim, na minha interpretação, né? Melhor, que consegue mostrar melhor, né? Na verdade, o que é o batismo. Né? Porque quando Nicodemos vai falar com Cristo, aí, o próprio Jesus explica. Né? O próprio Jesus explica o que é, né? O nascer de novo. Jesus explica, Jesus fala o que é o nascer de novo. E esse texto nos mostra assim, bastante coisa. Né? Não talvez assim, olhando de uma forma rápida, né? Superficial, né? Superficial. Nós não tenhamos um entendimento do que realmente mostra nesse texto. Entendeu? É rico, né? Nessa Muito, passagem, né? Em ensinamentos, né? Esse texto é muito interessante. Jesus falando, né? Jesus nos ensinando, não tem nem o que. O próprio Jesus ali, né? Falando e mostrando o que realmente deveria acontecer. Né? Sim. Interessante esse versículo. Aí, vamos dar uma lida aqui, né? Vai ler, você. Pode ler. Em João 3, versículo 1, né? Diz o seguinte. Quem tá com essa Bíblia? Já viu? Sim. É João, né? João. E a bateria tá acabando. João 3. Esquecemos da bateria.
Calma, irmãos, que o negócio ao vivo é meio... É assim mesmo. Estava pensando em tanta coisa aqui que esqueceu do principal. Que é alimentar aqui a energia, que senão não vai funcionar. Agora vai. Agora estamos prontos, Ralf? Estamos prontos. Ok. Então é João, capítulo 3. João capítulo 3. Podemos? O versículo 1 diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus por essa palavra. Bem, sim. Então, aqui a princípio, né, o que nós podemos ver é que um pouquinho antes aqui, fala que Jesus estava no 23 aqui, diz assim: ó, estando em Jerusalém pela Páscoa, no capítulo 2, versículo 23, antes do 3 aqui. Diz que Jesus, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, o que o texto nos mostra? Que eles criam em Jesus porque eles estavam vendo sinais que Cristo estava fazendo ali, né? E Nicodemos foi procurar Jesus à noite pelo mesmo motivo. Você percebe logo no princípio do texto que ele diz assim:
Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, e Jesus percebendo, sabendo disso, né? Você vê que ele troca o contexto da conversa. Nicodemos faz uma pergunta para ele, ele responde com uma coisa que parece uma conversa fora de contexto, né? Porque ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí vira até ele muda ali, ele não entendeu nada, né, Moisés? Ele não estava entendendo nada ainda, esse começo da conversa, né? Ele vira uma confusão, né, na cabeça dele. Sim, por quê? Porque, mas o que tem assim de interessante, né, nesse assunto é o quê? É que Jesus, ele não quer que as pessoas, ele sabia, ele não quer que as pessoas venham até ele em busca das coisas que ele faz, em busca dos seus milagres. Ele quer que as pessoas se convertam. Por isso que ele fala isso aqui: se você não nascer de novo do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E era um começo, né, de Jesus ali, que mais na frente ali ele ia começar a compreender, né? Sim. Só mais lá na frente. Mas você vê que o começo assim, de Jesus é falando algo assim, né, que nascer de novo, né? Então, aí eu acho que até me começou curioso ali, né? Mas como isso, né? Como posso eu, né? Como Nascer de pode, novo? né? Sim, você vê que até no versículo 9 aqui, né, ele não está compreendendo ainda direito o que Jesus fala, mesmo Jesus mostrando ali. Jesus acho que até simplificou a conversa, né? Que nem no 5º que ele fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus, ele está simplificando, falando do batismo de João Batista, para que ele possa, o batismo do arrependimento, né? Para que Nicodemos entenda ali, né? Porque na verdade o que parece é que ele não está entendendo. Mas o que Jesus está dizendo para ele, na verdade, né, é que se ele não nascer de novo, a sua religião é vã, né? A sua fé é vã. A palavra do Senhor vai contra você no dia do juízo. É isso que ele está mostrando ali para Nicodemos, né? Que a sua fé é vã, a sua religiosidade é vã. O que você tem que é nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Isso, eu creio que é o que nós podemos dizer de verdade de batismo. Né? É nascer de novo. Tem que nascer de novo, senão você não vai chegar lá. Né? Então, o que acontece? É uma situação interessante, por quê? Porque, se você for notar, que nem eu falo, o texto ele é um pouco mais profundo quando você começa a prestar atenção. Né? Ali, ele está falando, o Jesus ele não está discutindo, né, com qualquer um. Ele está falando ele está conversando com um fariseu. É uma pessoa ilibada, é um mestre da lei, um conhecedor da lei. Quer dizer, era como se fosse uma autoridade na época, pessoa importante, né? Sim, ele é um mestre moral, né? Ele é um conhecedor da lei, ele é um doutor. Ele é um doutor em Israel, na verdade. Né? Ele é uma pessoa. E mesmo assim, ele com todo esse conhecimento das leis, mesmo ele sendo um fariseu, mesmo ele sendo um mestre moral, ali mesmo ele sendo tudo isso, Jesus fala para ele o quê? Tens que nascer de novo. Tens que nascer de novo. Então, o que a Bíblia nos mostra? É que se Jesus está falando com um profundo conhecedor da lei, ele é um conhecedor da lei, alguém que tem a profundidade, um doutor. Ele é um doutor. Lei de Moisés, né? Sim, sim. Não das leis, né? Sim. Das leis. Nós estamos falando Sim, das leis de Moisés. Assim, para quem não sabe quem é Nicodemos, né? Quem foi Nicodemos lá? Sim. E contudo ele falando com um doutor, né? Sim. E ele diz o que para esse doutor? Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Quer dizer, mexia no ego que é de muitos, né? Imagine todos ali que tinham todo conhecimento, tudo aquilo, e escutar isso. Não, ó, você precisa nascer de novo. Aí a pessoa, mas, poxa, já fiz tanto, já sei tanto, né? Sei tanto, né? Já estudei tanto. Mas na verdade o que nós estamos vendo aqui é que por mais que você estude, por mais que você conheça, por mais que você seja
o teólogo dos teólogos. Se você não nascer de novo, você não entra. É isso que está mostrando, né, na verdade. E assim, né? A necessidade de um novo nascimento é por quê? É porque o homem, por sua natureza, sozinho, a natureza do homem já afasta ele de Deus. A natureza do homem é pecaminosa. Então a sua própria natureza já é assim, afasta. É por isso que Jesus está dizendo, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não tem outra saída. Não tem. Tem que nascer de novo, tem que mostrar, né? Dar esse sinal que realmente você acredita em Jesus e ele quer dar uma nova etapa, né? Um recomeço, vamos dizer assim. O que é, né, esse nascer de novo, né? O que é nascer de novo? Porque Nicodemos ali não entendeu, questionou até mesmo Jesus, né? O que é esse nascer de novo? Então eu vou voltar, como posso eu, um homem, né, já velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Então, assim, ele não compreendeu o que é esse nascer de novo. E até mesmo eu vejo que nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que não compreendem o que é esse nascer de novo, né? O que é essa entrega, entregar a sua vida para Cristo e nascer de novo. Então, essa fé intelectual, esse conhecimento, não é suficiente para você entrar no reino dos céus. Tem que nascer de novo. Né? É isso que mostra ali. E a gente vê mais na frente, né, então, nesse texto, que aí Nicodemos ele começa a se aprofundar, mesmo ele sabendo que está sendo ali todo o conhecimento dele sendo questionado, vamos dizer assim, né, tudo aquilo que ele achava que era preciso, que era o suficiente, né, para ter o acesso a Deus, ele estava vendo que não era, tinha algo ali que ele teria que fazer. E ali começou a gerar uma curiosidade nele, né? Sim, não, mas aí quando você olha a situação de Nicodemos, né? Você pode ver em João 19:39, né? Que quando eles vão enterrar Jesus, porque nessa época aí uma pessoa rica era que tinha azeite, a riqueza nessa época eram essas coisas, né? Que a gente pode notar na Bíblia. E em João 19:39 fala que Nicodemos era uma pessoa próspera, né? E você vê hoje que muitos acham, né, que se você for uma pessoa bem-sucedida, o coração de Deus está inclinado, né, para a tua vida. Né? E só que não é isso. Você vê que Nicodemos era uma pessoa próspera e Jesus falou o que para ele? Tem que nascer de novo. Então o que acontece? O dinheiro, na verdade, né, é uma bênção, sim, né? Mas ele não pode te dar a vida eterna. Entendeu? Então a prosperidade, sim, se você for uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, você vai ser uma pessoa próspera, provavelmente. Mas assim, o dinheiro, né? Ele pode te dar uma casa bonita, mas ele não pode te dar um lar feliz. Né? Ele pode te dar roupas de grife, mas ele não pode te dar saúde, um corpo perfeito. Ele pode te dar comida boa, mas não pode tornar você saudável. Ele pode te dar um rico funeral, mas na verdade ele não pode atravessar o vale da morte. Então o dinheiro, né, é mais um exemplo aqui que nós temos de Nicodemos, que é alguém abastado, né? A Bíblia assim nos mostra, né? Não adianta, no caso, tantas propriedades que a pessoa conquista que acha, não, agora conquistei o que precisaria conquistar. Mas, na verdade, a maior conquista seria o que Jesus está apresentando aqui para Nicodemos. Nascer de novo por um propósito maior, que seria herdar o reino dos céus. Né? Então, mesmo ele sendo próspero, né? Ainda Jesus diz, necessário vos nascer de novo. Então, muitas pessoas, né, elas passam a vida inteira, né, tentando ganhar dinheiro, né, mas não se preocupam com o essencial, que é nascer de novo. Então é mais uma das lições que eu vejo
esse texto aqui, né? O texto, o tema principal que é o batismo, né? Aí tá, o versículo 5, né? Aí ele fala, quando ele nos perguntou, né? Começou a se aprofundar, né? Querer conhecer, isso que é importante, né? Ele começou a querer saber mais, né? E aí Jesus respondeu no versículo 5 aí, você que está em casa aí, a gente está lendo João, capítulo 3, e agora vamos retomar aqui o versículo 5, que diz, e Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí fala algo assim até forte, né? Se você não fazer isso, você não pode entrar no reino de Deus. Aí é aquilo que você estava falando, que às vezes ele achava que tinha tudo que precisava, né? Estou garantido, eu acho que eu estou no reino de Deus, mas Jesus foi ali e falou, você tem que ir na contramão agora. Você precisa reiniciar, vamos dizer assim, né? Então, por que eu estou colocando esses pontos, né? Para ver mais um ponto interessante, né? Tem pessoas que acham, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu estou no caminho da salvação. Assim, ó, se você for olhar Nicodemos, ele era um fariseu. Ele fazia parte do Sinédrio. Não sei se você sabe o que é o Sinédrio. O Sinédrio, acho que eram 71 fariseus que se juntavam, né, para julgar as causas. Ele era alguém que cuidava da vida religiosa do povo. Né? Ele era um fariseu. Ele estava no topo. Ele estava no topo. Lá em Israel, ele era o topo da lista. Ele era o topo da lista. Ele era um fariseu, alguém de profundo conhecimento, importante no trabalho, na obra, né? O cargo que ele tinha na obra, né? Ele era um fariseu. Então, e mesmo assim eu volto a dizer de novo, necessário vos é nascer de novo, Cristo falou para ele. Mesmo ele sendo um fariseu, trabalhando na obra de Deus ali, né? Então você vê que não é também o trabalho na obra. Não é tanto a pessoa achar que é tão boa o suficiente, né? Exatamente. Então, o que acontece? Porque talvez muitas pessoas achem que trabalhar na obra, eu estou fazendo um comparativo de trabalhar na obra com a salvação. Né? Trabalhar na obra é necessário, sim, né? Mas tem o seu sua validade, seu valor, sim, né? tem o seu valor, mas não te leva, né? Não é isso que te leva à salvação, ao reino de Deus, né? Porque se você vê no texto que Nicodemos era um fariseu, ele era alguém que do topo da lista. Então, na verdade, não é você ser pastor, não é você ser presbítero, não é você ser obreiro, não é você ser líder disso, líder daquilo, que vai te redimir. Não é. Porque se fosse, Nicodemos estava tranquilo. E Jesus, ele não ia ouvir isso de Jesus, mas Jesus falou para ele que é necessário nos nascer. Interessante que ele vinha, você vê que é o começo da nova aliança de Jesus, né? É algo que o povo vinha, né, que a pastora falou, seguindo as leis de Moisés, né? E ali, mas Jesus ele veio para trazer uma nova aliança, um novo momento, né? Que seria isso agora? É um novo começo que vocês terão que dar um sinal, que é ao Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que era ele mesmo ali, né? Falando, vocês precisarão agora dar um sinal para recomeçar, vamos dizer assim, né? E seguir adiante. Mas agora, conforme eu vou dizer, né? E aí ele deixou essa carta aí rica, né? Riquíssima, né? Falando passo a passo e dizendo, agora é o seguinte, você precisa nascer de novo. Né? Nascer de novo. Então aqui nos mostra que ninguém é salvo por cargo. Pelo conhecimento humano, pelo aquilo que faz, pelos seus cargos, pelos seus feitos, pela riqueza, pelos seus dons. Não é isso que
que te salva, Sim. não é isso que te faz compreender as coisas espirituais, né? Aquilo que Deus quer, na verdade, aquilo que Deus vem entregar ao povo, né? Como mensagem do próprio Deus, do seu Pai, né? Não é isso que te faz, porque senão Nicodemos tinha entendido perfeitamente a vinda de Jesus, né? Sim. Que Jesus estava fazendo aqui. Então, e o texto ainda continua nos mostrando que o novo nascimento, né, não é uma reforma moral. Não é uma reforma moral. Não é você ser reformado moralmente. Não é agora eu parei de beber, né? Então eu não bebo mais, então agora eu tô. Não, agora eu parei de me prostituir, eu parei de fazer coisas erradas, então agora também. Novo nascimento também não é reforma moral. Entendeu? Porque muita gente entende assim, né, que eu parei de ir no baile funk, no pancadão, eu parei de ir no boteco, no samba, né, então agora eu sou uma pessoa correta, como é que fala? Moralmente, né? Então, o que é isso? Uma reforma moral. Não é a reforma moral também que salva. Porque se fosse, Nicodemos estava salvo, porque ele era um Obediente às leis, né? não Da desobediente, época, não, cumpridor das leis. sim, mas não desobediente. Ele era assim um modelo moral. Por quê? Sim. Porque ele era um fariseu. Então, na época, ele era alguém assim de Israel que ele era um modelo moral. Um líder, né? Ele era Sim. um líder moral. E assim, ele era uma pessoa ilibada, entendeu? Então, e você vê que mesmo ele sendo essa pessoa ilibada, mesmo ele sendo isso, né, ilibado, essa pessoa que não é nem de uma reforma moral, ele já moralmente ele já era assim, né? Um exemplo, no caso, Ele, né? um exemplo, Um exatamente, exemplo. a palavra é essa. Moralmente, Ele já era um exemplo moral, ali a palavra é essa. na época, né? É. E mesmo assim, ele ouviu de Jesus o quê? Necessário vos é nascer de novo. Você entendeu? Então não é uma reforma moral, né? Não é deixar as suas Valores. não é fazer uma mudança simplesmente, né? Sim. E assim, né? O que é, na verdade? Então nós falamos aqui sobre muitas coisas, né? Muitas partes onde eu acredito que muitas pessoas até entendem assim, né? Bom, eu me converti agora, eu não falo mais palavrão, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, então agora eu tô. Não é. Tô Ainda certo, tô correto já. Aí Tô... Nicodemos nos mostra tudo isso, que não é porque você é uma pessoa rica que o coração de Deus está inclinado para você, que você é uma pessoa próspera, não é porque você é um profundo conhecedor da lei ou da Bíblia que você pega e fala, onde é que está aquele versículo? Tal, tal, tal. Não é esse conhecedor intelectual, não é transformação moral, não é nada disso, né, na verdade. A transformação, na verdade, né, é uma transformação do seu interior pelo Espírito Santo. Esse é o Agora batismo. que vem a chave. Né? Esse é o batismo. Né? É a transformação do seu interior pelo Espírito Santo. É a transformação, é você crer naquele que se fez carne, naquele que entregou sua vida. É você crer. Aí é o batismo, é a conversão. Você entendeu? É a conversão. É isso que Cristo está tentando, Jesus está tentando dizer aqui para Nicodemos. Está tentando mostrar para Nicodemos que é o quê? É a conversão. É acreditar no Filho do Homem, no Filho que veio para nos salvar. É isso na realidade, né? E nós temos que nos encher do Espírito, né? Assim, Nicodemos, nesse texto aqui, você vê que ele, até o que eu falei no 9, que ele não estava entendendo, né? E que ele pergunta como pode ser isso, né? E Jesus ainda fala para ele, tu és mestre de Israel e não sabes disso?
Porque na verdade eu te digo que no 11 aqui, né? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, né? É um pouco antes que ele fala do vento, que o Espírito Santo é como o vento, ele vai para onde ele quer, né? Então tem pessoas que naquele momento de usar a droga, ele se converte, porque é convencido pelo Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa está dentro de um quarto de hotel, de motel, você entendeu? E bate aquele arrependimento, ele é convencido ali. Já a pessoa se arrependendo ali, E né? se converte. Se arrependendo das coisas erradas que fazia. Exatamente. Né? A conversão que está acontecendo ali. Crer no Filho e abandonar o pecado. Né? Abandonar o pecado. Exatamente. Então, o que é, na verdade, que nos leva ao Deus vivo, a Jesus? O que é que nos leva, na verdade? É a conversão do coração, pelo Espírito Santo. Você tem que estar limpo, crer. Vai falar também, eu vou falando aqui. Mas, então, vou fazer uma pergunta, um questionamento. Mas posso eu, então, ser batizado, me batizar e não ser convertido? E não ter me convertido ainda? E aí? Entrar na igreja lá e falar, eu quero me batizar e se batizar. Tomar a decisão de descer as águas, de se batizar, mas na verdade ainda você não ser convertido. E na verdade você não entendeu ainda. Isso, não. Pode. Até que nem eu acredito que pode. O irmão Rogério falou, no caso, né, sobre isso, né? Não abandonar aquelas coisas que vinham fazendo, né? Então, assim, você vê que lembrou agora daquela passagem de João Batista, quando ele fala para aquele povo que estava indo batizar, mas porque o único objetivo era o que? Não, queria salvação, mas não queria abrir mão. Quando ele fala raça de víboras, quem? Raça de víboras. Ensinaste. Exteriormente, né, apenas, né? Exteriormente, todos estavam vendo ali ele se batizando, então, para quem estava vendo, eles estavam ali, né? Realmente reconhecendo, né? E João Batista tinha isso, né? De falar reto mesmo, né? E para aquelas pessoas, nossa, ele falou assim, né? Eu acho que até as pessoas começaram, o que ele falou assim? Então, acho que as pessoas começaram a olhar para elas mesmas, né? Falando, tá faltando alguma coisa. Né? Não é simplesmente eu acreditar em Jesus e permanecer a velha criatura. Né? Mas nesse caso aí também tinha uma intenção, né? Esse ato deles aí de quererem se batizarem era apenas algo para mostrar para os outros, né? Não tinha um crer, um acreditar, um reconhecer que o batismo, reconhecer que Jesus Cristo é de Deus. Ali já uma intencionalidade que não era boa, no caso, né? Não era uma intenção boa. Eles não estavam se batizando porque conheceram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, né? Deixaram que o Espírito Santo realizasse neles ali uma mudança, uma transformação. Não, era uma outra. Não estava sendo algo sincero. Verdadeiro, né? Né? Verdadeiro. Muitos eu, porque já que minha família está indo, eu vou também. Né? Porque meu amigo foi, eu vou também. Mas Jesus está falando algo muito além aqui no caso do Nicodemos. É preciso nascer de novo. Né? Sim, né? Porque eu acredito que muitas pessoas ouvem a palavra, elas compreendem que Jesus Cristo ele é o caminho, que só ele é o caminho, a verdade e a vida, mas elas ficam receosas com a transformação na sua vida, né? Receosas com a mudança, receosas porque quando se fala, né, eu vou ser uma nova criatura, eu tenho que deixar as coisas velhas para trás. Mas essas coisas velhas, elas me trazem alegria, elas me fazem bem. A pessoa fica em cima do muro, a pessoa fica na dúvida. Aí ela vai, você tem que se batizar, você precisa se batizar. E ela acaba tomando uma decisão sem entender que o batismo, ele para que ele aconteça realmente, para que ele seja efetivo, para que esse nascer de novo seja efetivo na sua vida, você precisa se arrepender, você precisa
crer, ouvir sobre o Senhor, ouvir a palavra de Deus, né? Crer, você precisa crer que aquela palavra, que aquilo que tem sido pregado, anunciado para você é a verdade de Cristo, acreditar nisso e se arrepender, porque a palavra, conforme você vai aprendendo, conforme você vai se alimentando dela, ela vai gerando em você arrependimento. E quando você se convence de que a sua vida ali, que aquilo que você vive, que você muitas vezes acha que é bom, que te traz prazeres, que te traz contentamento, que te traz alegrias, que realmente aquilo não é verdadeiro, mas que aquilo que está sendo apresentado para você, que a vida em Cristo que está sendo apresentada para você, aquilo sim é real, aquilo sim traz paz, traz uma felicidade que ninguém, nada pode tirar de você. Quando você compreende verdadeiramente isso, eu acredito que você dá um passo em direção a isso que o Senhor estava falando para Nicodemos, né? Porque se você não tiver essa compreensão, como que você vai entender as coisas do Espírito? Como que você vai entender o que Deus tem para com a sua vida, o que Deus tem para falar com você, o que Deus quer fazer através da sua vida, se você não compreende? Nós temos tempo. Temos. Já está rolando. E muito interessante o que a pastora falou agora. Só eu queria pedir para os irmãos, já quem puder ir abrindo a Bíblia no Números, né? Números no capítulo 21, tá? Eu quero posteriormente falar. Mas pode continuar. Então, a pastora falou sobre isso, né? Sobre o que o Espírito Santo viria, né? A ministrar, a ter a liberdade. Porque quando Jesus fala, é preciso nascer de novo da água do Espírito, porque o Espírito viria, né? Para ter, vamos dizer assim, acesso, ter espaço. E para isso, a pessoa teria que abrir mão das coisas que vinham fazendo, que realmente não agradavam a Deus, né? Que é o pecado, o que for, que a pessoa tem que auto-se avaliar, né? E deixar para trás tudo aquilo e começar algo que seria ser direcionado pelo Espírito Santo. Né? Isso, abrir seu coração para que o Espírito Santo testifique a palavra no seu coração. Porque você não vai deixar ele fazer algo porque você não quer fazer. Eu não vou mais sair ou ir para curtição com os meus amigos porque eu não quero. Não é isso. Não é não querer. É não sentir mais desejos. Exatamente. É não sentir, sabe? É o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica aquela palavra no seu coração e você não tem vontade mais. Ele tira a vontade dessas coisas que não agradam a ele, que não agradam a Deus. Não só tira a vontade, mas também quando você está num lugar assim, você se sente deslocado. Você percebe, você tem um sentimento que aquilo não é para você. Aquilo lá não é o seu lugar. Aí sim, o Espírito Santo já, né? Sim, ministrando. Agora, enquanto a pessoa achar, não, parte, né, de você. Eu tô alegre aqui, nessa, vamos dizer assim, um lugar errado. Não, tô feliz aqui, tá bom. É porque ainda não, né, não teve o arrependimento e o Espírito Santo ainda não teve a liberdade. Ele ainda está preso, né, às coisas desta terra, às coisas dessa vida, às alegrias aqui dessa terra. Ele está preso a essas situações ainda. Ele ainda não conseguiu ainda, né, ver, enxergar, ainda não teve seus olhos espirituais abertos para enxergar o que Cristo, né, pode fazer na sua vida. Então, aí uma parte que eu queria falar que é interessante aqui, quando que eu li aqui em João 3 ainda, no versículo 14, que se refere a números. Por isso que eu pedi para as pessoas já prepararem em números, né? Mas eu vou ler aqui, não precisa voltar, irmão. Mantenha em números aí, que eu só vou ler aqui a referência que Jesus faz, né, a números. Que é no capítulo 3 ainda de João, no versículo 14, diz assim, ó, ele falando com Nicodemos ainda, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está se referindo, aqui quando ele fala como Moisés levantou a serpente no deserto, ele está se referindo a Números
no 21, no capítulo 21, né? No versículo 5. Entende aqui que fala o seguinte. Eu vou, creio que já esteja aberta a Bíblia. Aí eu vou ler aqui. Ó. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí eles pedem para Moisés orar, né? Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, o que diz aqui? Eles blasfemaram, né, contra Deus, né, e falaram contra Moisés, o povo, quando estava no deserto. E então Deus, como um castigo ali, né, mandou as serpentes, e as serpentes começaram a morder o povo de Israel ali. Então eu creio que ele entrava na barraca, tinha serpente, saía da barraca, tinha serpente, ia comer, tinha serpente por todo lado ali. Eles se apavoraram e muita gente morrendo. Eles pediram para Moisés orar a Deus, e Deus deu essa recomendação: faça uma serpente de metal, que se eu não me engano acho que é de bronze, coloca ela pendurada lá, e quando alguém for mordido, essa pessoa olha para a serpente, né, e vai ser curada. E quando Nicodemos, Jesus fala a Nicodemos em João 3, aqui no versículo 14, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está dizendo o seguinte, que aquele veneno que foi inoculado pela serpente no povo de Israel, que ele olhava para aquela serpente que foi levantada e eles eram curados, assim é o pecado. O pecado é o veneno da serpente. Hoje, o pecado está inoculado como veneno. O pecado está inoculado nas pessoas como veneno. Por isso que Cristo precisa ser levantado como a serpente, para que as pessoas olhem ali para a cruz e possam ser remidas, possam ser curadas desse veneno que é o pecado hoje. Aí você pode dizer assim, mas fazendo uma comparação de Cristo com a serpente, que a serpente é o símbolo de Satanás, né? Mas por que esse símbolo da serpente? Porque o veneno da cobra, ele é trabalhado e é feito soro. E o próprio veneno cura. O soro, ele corta o efeito do veneno. O soro é feito com o próprio veneno da cobra. E assim também, Cristo foi levantado pelos pecados do homem. Não pelos pecados que ele cometeu, nada disso. Ele foi levantado na cruz, né? Levantado, que eu falo na cruz. Ele foi levantado na cruz pelos pecados do homem. E só assim ele poderia ser salvo. Por quê? Porque para curar o pecado que foi inoculado por Satanás pela serpente no homem, esse pecado se fez ali na cruz um soro para ser curado. Um soro através do quê? Um soro através do sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então, quando você olha para a cruz, você se converte, você se convence do sangue de Cristo na cruz, você é salvo. Porque a única coisa que pode te remir perante Deus, pela justiça de Deus, é o sangue do Cordeiro que se colocou naquela situação. Então,
Por que essa comparação da serpente e Cristo com a serpente? Porque só o pecado lá, o derramamento de sangue pelo pecado, derramamento de sangue de Cristo pelo pecado, poderia limpar o pecado do homem. Então ele foi levantado. Quando ele diz, ele está dizendo isso. Que ele vai ser levantado, né? Na verdade, ele está dizendo que ele vai ser levantado ali. E quem olhar para a cruz e se converter, poderá ser limpo, poderá ser tirado esse veneno que é o pecado dele ali. Interessante. Quer dizer, convergindo, né? Porque a gente vê que tudo que é do Velho Testamento converge para o Novo Testamento, falando de Jesus Cristo, né? E você vê que é mais um exemplo aí, mostrando, olha, era assim, agora é assim. Né? Essa ponte, vamos dizer assim, né? E Jesus falando dessa nova aliança, né? Como seria, ia ser. E assim, eu só queria falar mais uma coisinha aqui. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí em Efésios 5, né? Capítulo 5. Eu queria ler o versículo 18, né? Que talvez você esteja pensando assim, né? Bom, se eu for uma pessoa moralmente correta, eu não posso ser salvo. Se eu for rico, eu não posso ser salvo. Se eu for... Então, como é isso? Né? Talvez esteja perguntando, né? E aqui em Efésios 5, no versículo 18, diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção numa coisa. Ele está dizendo, não se encha de... Ele está fazendo uma comparação do vinho com o Espírito aqui. É um negócio meio difícil de entender. O que ele está dizendo aqui, na verdade? Não se encha de vinho, não se encha com a natureza do homem, não se encha com o que é o mundo, não se encha com o que é errado, não faça o que é pecado, não se encha de pecado, se encha com o Espírito Santo. Se enche com o Espírito Santo. É isso que eu creio que é a parte primordial de tudo que nós estamos falando, do que nós estamos dizendo. Quando ele fala do vinho aqui, não é só o vinho, porque o vinho, aqui ele diz assim que quando você se embriaga como vinho, né? 18, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A contenda é um resultado de quando você está bêbado. Quando você está bêbado, você faz o quê? Você briga, você fala besteira, e assim também é quando você se enche do que é carne. Você se liga no que é errado, você sente vontade de fazer o que é errado. Então, o que isso está nos mostrando? Se encha com o Espírito Santo de Deus. Se encha com o Espírito Santo. E não com as coisas do mundo, com as coisas erradas. Se encha com o Espírito. Assim você vai nascer de novo. Assim você pode nascer de novo. Assim você pode acessar o reino de Deus. É isso. É esquecer tudo que é de errado. Esquecer o pecado, vamos dizer assim. Se encher do Espírito. Encher do Espírito Santo. Ora ao Senhor. Pede para o Senhor. Senhor, me enche com o seu Espírito. Ora, leia a palavra para você poder absorver o que vem de Deus. As orientações que são de Deus. Isso nos enche. Isso nos completa. Ora para que Deus mande o Espírito dele para a sua vida, para que te encha, para que te conduza, para que te ensine. É isso, irmão. É isso. Eu creio que a chave de tudo aqui é isso. É você entender que você tem que... Então abandonar, né? Abandonar o pecado. Né? O batismo, e aceitar Jesus e seguir uma vida com Jesus, né? Com Jesus. E aquilo que você falou lá, eu falei pra gente, talvez falar numa outra oportunidade, eu não sei se a gente tem. Como é que tá de tempo aí? Tem tempo. Tem uns 15 minutos. Certo. Que você falou, né, que tem pessoas que têm dúvida se tem o Espírito Santo, né? E muitas vezes é colocado dúvida na pessoa se a pessoa tem o Espírito Santo. Eu me batizei, né? Eu desci as águas. Mas eu não tenho o Espírito Santo. Porque normalmente a pessoa pensa isso porque eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo línguas. Não, irmão. Se você se converteu, você tem o Espírito Santo. Basta você prestar atenção. Falar línguas é um dom.
Mas existem outros dons. Tanto que em Atos 19, lá quando Paulo impõe as mãos naqueles homens e o texto diz que eles saem falando línguas e profetizando. Por quê? Porque não é só um dom. Não é só... você não tem o Espírito Santo só quando você fala línguas, não. Não creia nisso. Você tem um dom. Com certeza, se você começar a prestar atenção, você vai detectar o seu dom. Você tem um dom. E você tem o Espírito Santo. Se você é convertido, a não ser que você não seja convertido, aí é diferente. Mas se você é convertido, você tem o Espírito Santo. Com certeza. Porque os dons, né, às vezes são confundidos nessa questão, né? Porque às vezes a pessoa tem o Espírito Santo, mas acha, eu não tenho porque não tenho os dons de falar em línguas, ou profetizar, né, ou ter discernimento, o dom da ciência da palavra. Mas tudo isso vai conforme até o buscar da pessoa e o querer do Espírito Santo, né? Mas não que a pessoa não tenha o Espírito Santo. Que nem eu estava dizendo aquele dia aqui. Muitas vezes a pessoa entra na casa de alguém que está com problema, que seja para orar, que seja para o que for. E muitas vezes a pessoa entra lá e tem um sentimento, assim, uma percepção de que tem alguma coisa de errado. Aquela casa não está nos caminhos do Senhor. Isso é um dom. É perceber. É perceber que o inimigo, esse discernimento que o inimigo está trabalhando, isso é um dom. Muitas vezes a pessoa tem e não sabe. Entendeu? A pessoa entra, ele acha que isso daí ele é um sentimento dele, mas até coisa errada, quando a pessoa vai fazer algo errado e realmente que dói na alma, é o Espírito Santo. Né? Eu tenho convicção disso aí, total convicção disso, que o Espírito Santo nos guia. Que quando você vai fazer alguma coisa e você tem aquele sentimento ruim que você não deve fazer aquilo, eu tenho convicção que isso é o Espírito Santo mostrando para você as coisas ali. Então, assim, eu acho que não fique pensando nisso, que você não tem o Espírito Santo, porque você não presta atenção. Comece a se envolver mais, orar mais, comece a ler mais, comece a prestar mais atenção, que você vai perceber que sim, que o Espírito Santo age em você. Bonito, né? E é muito importante, às vezes a pessoa acaba escondendo o Espírito Santo ali, né? Sem realmente saber que o Espírito Santo está agindo assim. Não permite agir, né? Mas a partir do momento que é batizado ali, o Espírito Santo já vem. Porque até a passagem fala, né? Quando Jesus se batizou ali para cumprir a palavra, deu-se o quê? O Espírito Santo. Então a palavra ia se cumprir daquele jeito, né? A outra questão, né, pastora, que a gente também ia abordar aqui, rápido também, é sobre esse nascer de novo. Por quê? Às vezes a pessoa foi nascida de novo, acha que nasceu de novo quando foi criança. Se batizado quando era criança. Cheguei na igreja, né? Cheguei na igreja, agora comecei a congregar, comecei a participar dos cultos. Aí chegou o dia da Santa Ceia. E aí, Raul? E aí a pessoa não, eu sou batizado. Porém, a palavra nos fala, né, que precisamos crer. Aquele que crê e for batizado, né, será salvo. Porque se você é criança, você não está realmente crendo ali com todo o seu, vamos dizer, entendimento. Você não tem entendimento do que é pecado, né? Igual muitas vezes lá na igreja, né? Até mesmo o pastor deu o exemplo, né? Pega lá o bebê, até mesmo fala, ô bebê, fulano de tal, né? Você crê, você se arrepende dos seus pecados? O bebê não fala nada, fica lá quietinho, ele não tá nem entendendo o que está sendo perguntado para ele, né? Então tem que haver o entendimento, né? A compreensão daquilo que está sendo perguntado, do que é pecado, na verdade, né? Para que você venha se arrepender. Então, assim, o batismo de criança, quem foi batizado enquanto criança, né? Eu fui batizada quando pequena. Você também foi? Eu também fui. Eu acho que fui. Então, esse batismo, na verdade, não é o batismo que nos fala a palavra, porque nós não tínhamos consciência e nem muito menos discernimento do que era pecado. Né? Então, assim, quando nos tornamos adultos e ouvimos a palavra de Deus e cremos, né, no sacrifício de Jesus Cristo, e
nos arrependemos, aí sim nós demos um passo em direção ao cumprimento da palavra, em direção ao batismo. Então, assim... Tem uma dúvida, né, que é de muitas vezes, né, e fica esclarecido, né? Mas se você ainda tem dúvidas, você pode procurar um pastor, né, algo assim, para tirar mais dúvidas, para você não ficar. Quando, né? Acho que muitas pessoas devem ter essa dúvida, né? Quando eu devo me batizar? Será que eu preciso fazer um curso? Será que tem uma idade específica? Tem idade, né? Tem passos a seguir? O que eu preciso para realmente me batizar? É o que nós conversamos aqui, né? Ouvir a palavra, conhecer a Cristo, e nós só conhecemos ao Senhor através da sua palavra, crer, acreditar, né, que ele veio ao mundo como Filho de Deus e que ele morreu em meu lugar, no seu lugar. Então nós precisamos acreditar, você precisa acreditar nisso. Se você acredita que ele veio, que ele morreu no seu lugar por causa dos seus pecados, e se você consegue olhar para a sua vida e se arrepender dos seus pecados, aí sim, você está pronto para se batizar. Pode se batizar. Porque é crer no sacrifício de Cristo. Então não tem uma idade específica, mas tem que ter a consciência do crer. A né? consciência. A consciência ali que não, vou dar um sinal porque eu estou crendo, é minha vontade, né? E é um sinal entre os homens, né? Assim, se cumprir o que Jesus fala, né? Que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Né? Forte, né? Importante isso. Porque nós não podemos ter uma vergonha de Jesus. A partir do momento que nós temos vergonha de Jesus, é que nós não estamos crendo de coração. Né? Nós temos que, não, eu vou crer sim, de todo o coração, não tenho vergonha, né? E cumprir a palavra que assim nos diz, né? Nascer de novo. O reconhecimento perante os homens, né? Porque, na verdade, você ir até o local de batismo, descer as águas, é um ato, na verdade, simbólico ali. Você está reconhecendo perante todos ali que você realmente entregou sua vida para Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador. Então, perante os homens, o ato, ele é simbólico. Não é apenas o ato que vai gerar salvação na sua vida. Não é só descer as águas e pronto, acabou. Acabou ali. Né? Tipo, você... Né, eu vou me batizar, decidi me batizar, eu quero que você se batize também. Você tem que ir comigo e tem que descer as águas. Só que ele ainda não passou por esse processo. Ainda não ouviu a palavra, ainda não creu, ainda não se arrependeu dos pecados. E aí eu fico pressionando para quê? Para ele me agradar. Não é, descer as águas não é um ato para agradar ninguém, né, para agradar o namorado, a namorada, o esposo, o amigo. Ou para fazer parte. Ou para fazer parte de um grupo, agradar seu... Não é. Eu vou falar para Batismo... vocês o que é. Importa-vos nascer de novo. Eita! Importa-vos nascer de novo. Realmente, né? O pastor mandou aqui também, mandou um versículo, referente ao que a pastora falou também, sobre, está em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20, que fala: estou crucificado em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa mudança no interior, né? Realmente, Cristo... Acho que na Bíblia não tem mais Gálatas, não. É Gálatas? Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Assumiu? Aí ele colocou assim: nascer de novo seria como se perguntar a si mesmo em todas as nossas próprias decisões e atitudes: o que Jesus faria no meu lugar? Nossa, isso aqui eu acho bonito, viu? Uma vez eu vi também isso, que tudo que você for fazer, nós precisamos ter essa consciência. O que Jesus faria, né? Por exemplo, uma briga de casal. O que Jesus faria aqui? Ou no emprego, né? Você foi ofendido. Cada situação, né? O que Jesus faria no meu lugar? Jesus daria outra face, né? Jesus fala, daria outra face, mas... A transformação de vida, né? Aí no caso, muito interessante, né? Isso, hein? O que Jesus faria é sempre se colocar no lugar de Cristo, né?
Sempre Cristo, colocar no lugar que de o Senhor Cristo. faria O que Cristo faria, né? nessa situação, no meu lugar aqui nesse momento. Eu acho que até mesmo um momento para você parar e refletir, até mesmo se você estiver perdendo ali a sua paciência, suas estribeiras, se você estiver em dúvida em qualquer situação, lembrar dessa frase, né? O que Cristo faria em meu lugar nesse momento, nessa situação, que decisão, que atitude ele tomaria, né? Realmente muito importante mesmo. Cristo foi perfeito, não tem que... Nós não... Assim, né? Eu acho que nós temos que nos espelhar em Cristo, né? Mas não tem... Eu até, quando eu começo a ler, assim, muitas vezes, eu até me emociono, cara, porque existe uma certa época da minha vida que eu lia, eu achava, assim, uma coisa, uma leitura, né? Mas hoje, o que acontece? Muitas vezes quando eu leio, eu até me emociono, porque eu comecei a entender o que é, na verdade, o sacrifício de Deus, né? O que é, o sacrifício de Cristo, né? O que é que Cristo fez por nós. Essa coisa de poder nos resgatar. Né? Então, assim, cara, sinceramente, hoje eu tenho uma visão completamente diferente sobre isso aí. Eu só queria deixar também, assim, algo para a gente pensar, porque eu já ouvi, não foi apenas de uma pessoa, já ouvi isso de algumas pessoas que se batizaram, que entregaram sua vida para Cristo e de repente não, né? E começou a haver ali uma transformação na sua vida, né? As coisas realmente começaram a mudar e a pessoa se arrepender de ter se batizado, se arrepender de ter entregado sua vida a Cristo, porque disse que tudo piorou, tudo mudou. As coisas não eram mais como antes. Agora ela estava passando uma luta constante, uma prova constante. Tudo que estava acontecendo na vida dela era ruim, que ela não aguentava mais. Então, assim, a atitude dela de ter entregue sua vida para Cristo, de ter se batizado, na verdade, ele gerou algo ruim na vida dela. E muitas pessoas desistem. E como eu até falei para você, quando a gente estava conversando, quando eu observo essas situações e começo a olhar e ver que as coisas estão mudando, é como eu te falei. Se você entregou a sua vida para Jesus, você não mais pertence às trevas. O Senhor te tirou das trevas para a luz. Quando o Senhor te tira das trevas para a luz, quando você está, seja no meio da sua família, seja no seu trabalho, seja no meio dos seus amigos, em qualquer lugar que você esteja, você não é mais trevas. É claro que as trevas vão reagir. Elas não vão ficar ali de braços cruzados, vendo você ser ali tirado do meio deles. Vai acontecer algo. Não vai permanecer da mesma maneira. Eles vão continuar lutando, brigando para ter novamente você, fazendo com que você enxergue a situação de uma forma ruim. Ou seja, que você enxergue que entregar a sua vida para Cristo é ruim, porque trouxe coisas ruins para a sua vida. Mas nós temos que enxergar de uma forma diferente. Se tudo isso está acontecendo, é porque Cristo me enxergou, é porque Cristo me viu, porque Cristo abriu os meus olhos espirituais e Ele me tirou do meio das trevas e logo, todas as vezes que eu for colocado lá, seja em qualquer lugar em meio às trevas, não mais as trevas prevalecerão, mas a luz de Cristo prevalecerá em qualquer lugar que eu esteja. Então, assim, se você já pensou isso, sabe? Se isso já passou pela sua cabeça, comece a enxergar de uma outra maneira. Deus te tirou das trevas. Deus te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você não mais pertence às trevas. Então, em qualquer lugar, se você é único dentro da sua casa, as trevas que ainda existem, que ainda habitam em outras pessoas da sua família, elas irão lutar. Eles irão lutar sim, mas eles não prevalecerão, porque a luz que brilha em você
A luz de Cristo que brilha através da sua face, ela prevalecerá. Por isso não desista, persista, persevere, continue, pois só existe um caminho que nos leva à salvação, e é Cristo Jesus. A observação que eu ia fazer era isso. Persevere, porque chega um ponto que isso para. Esse ataque ali, chega um ponto, chega um ponto que isso ameniza. Né? A princípio a guerra é muito grande, a luta é muito grande, porque eles querem te resgatar. Mas quando eu acredito assim que na hora que eles veem que não tem jeito mesmo, que você nasceu de novo, eles desistem. Né? Isso para, isso acaba. É aquele versículo, agora não posso lembrar, mas que Jesus mesmo fala, eu venci o mundo. O mundo teria muitas aflições, mas não lembro qual que era. Se alguém souber aí, Jesus fala, né? Muitas tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas teria de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Jesus falando que teve esse poder e venceu por cada um de nós. Nós possamos reagir, né? Reagir, sim. Reagir. Muito bonito. Achou, pastor? É Tiago 1. Acho que é Tiago 1. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. O pessoal que está no Instagram vai ter que vir para o Facebook, tá? Porque o Instagram já deu o horário. Na verdade, já caiu lá no Instagram. O Instagram só permite 1 hora de live. A paz, irmã Núbia, a paz, irmã Maitê, irmão Carlos, irmã Zuleide, Tainá. Tainá tá aqui. Tiago Irmão Manuel, irmão Manuel, a irmã Cida. Paz, vida, paz todos os irmãos. Saudades, irmãos. Mas... Irmã Luzinete. Ela estava falando aqui, né? Aí ela, não, porque Deus tirou você das trevas. Toda vez que ela fala isso, me dá uma vontade de falar para uma maravilhosa luz. Toda hora dá vontade. Não, tirou das trevas para a maravilhosa luz. Já tá automático. Dá vontade de falar. Ela falava e dá vontade de falar. Já. Que saudade, hein? Eu também estou com saudade dos nossos irmãos, né? Amém. Então, acho que é muito bacana, né? Falar sobre Jesus. E assim, nada que nós falamos aqui possa ser que dá aquele negócio. Então eu preciso ir para Jesus força, ou porque senão não serei salvo. Mas ficou bem claro que não. Por amor, né? E uma necessidade que Jesus fala que precisamos nascer de novo. Porque a palavra diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Porém, não podemos ver essa passagem, então eu tenho que crer, porque aí eu vou ser salvo. Mas você tem que ser sincero, né? Que se dá alma. Abrir mão de todos os erros, pecados. A velha criatura, né? A velha criatura. Deixar a velha criatura, né? Morrer, né? E ressuscitar. Isso, o batismo, né? Você morre com Cristo. Ressuscita com Cristo. Para uma nova vida, né? E nada vai te levar à salvação a não ser Cristo. Voltando, só fazendo um resumo aqui do que nós falamos, né? Não adianta você ser que nem Nicodemos foi o maior exemplo que nós podíamos ter aqui, né? Não adianta você ter um cargo alto na igreja, não adianta você ser um profundo conhecedor, um teólogo que conhece todas as vertentes da teologia, não adianta você ser rico, não adianta. O que te salva é Jesus. É Jesus. Então, eu acho que a frase que para nós hoje aqui é: o que importa-vos é nascer de novo. Bem, sim. Essa é a frase. Muito legal, muito bacana aí. E, pessoal, aqui não mais. Amém. Então, acho que é isso, né? Já deu 1h10, né? E aí, quem gostou, pessoal, manda um alô aí que gostou. A gente poderia fazer mais vezes, né? Vamos fazer mais vezes aí, muito legal. Né? Quem sabe a cada final de estudo, né? A gente fazer uma live com os pastores, né? O pastor Elton não pôde vir, porque senão ia ser muita gente, né? A gente está aqui 1 metro de distância, tá, irmãos? 1 metro de distância aqui.
né? Mas, né, é muito bacana isso, porque dá uma esclarecida, né? Resumo no tema, né? Que é muito importante. Então, é isso. Aí, vamos finalizar. Vamos. Então, a gente podia ser com... Eu quero falar com a sua maravilhosa luz. Boa! Então, o Rogério vai finalizar aqui. Tá. Então, Então, já agradeço os irmãos, né? A paz do Senhor para todos. Estamos com saudade, creio que em breve poderemos estar juntos aí louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu tô com saudade mesmo dos irmãos. Eu estava assistindo aqui um culto aqui na TV aqui. Dá uma saudade muito grande, vontade de estar junto com os irmãos, vontade de estar ali na igreja. Eu sei que muitos irmãos aí também estão com essa vontade. Tem irmãos que estão precisando, né, do ânimo ali. Mas pode entrar em contato com a gente, irmão. Não tem problema não. Se quiser conversar com a gente aí, que conversa com vocês. E eu vou ler aqui o Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz! Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Até a próxima, hein?